hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Há um vazio que sussurra, não do lado de fora, mas do dentro. É a ferida silenciosa da conformidade intelectual. Aquela dor que surge quando você se percebe buscando sentido em um mundo que, por vezes, parece indiferente, até mesmo hostil à sua busca mais profunda. É a vertigem de ser bombardeado por informações conflitantes, a paralisia diante de escolhas que parecem não levar a lugar algum, e a frustração de uma alma que anseia por uma bússola, mas encontra apenas o eco de narrativas prontas. Já se viu preso nessa teia, sentindo que a busca por um propósito paradoxal o deixou ainda mais perdido? Perguntamos: e se o sentido não fosse algo a ser encontrado lá fora, como um objeto perdido esperando ser descoberto? E se a própria premissa de que o significado habita em dogmas estabelecidos, em carreiras gloriosas ou em aprovações sociais, fosse a armadilha que nos impede de ver a clareza? Aceitar passivamente essas narrativas prontas não é apenas uma escolha cômoda, é uma forma de estagnação intelectual que mascara a ausência de uma verdadeira compreensão de si e do universo. É o véu que encobre a realidade de que a vida, sem o nosso próprio questionamento ativo, pode se tornar um ciclo de repetições vazias. Arthur Schopenhauer, em sua lucidez sombria, nos alertou: a vida humana oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio. Pense nessa oscilação. A dor surge da insatisfação, da ausência de significado percebido, da angústia existencial, e o tédio, ele nasce quando, exaustos da dor, nos entregamos à superficialidade, à rotina sem alma, à aceitação do que é fácil, mas vazio. Essa ânsia incessante por significado, quando direcionada para fora, para o que é imposto, nos frustra, porque nos prende nesse pêndulo, impedindo-nos de encontrar a quietude e a profundidade que só podem vir de dentro. É um ciclo vicioso, onde a busca por algo que não está lá nos mantém perpetuamente insatisfeitos. Mas há uma outra voz, um caminho radical para além dessa oscilação. Albert Camus, com sua perspectiva sobre o absurdo, não nos convida a fugir do desconforto existencial, mas a abraçá-lo com dignidade. Ele nos mostra que essa dor, essa sensação de desamparo diante de um universo indiferente, não é um fim, mas um ponto de partida. É a porta para uma libertação e uma clareza pessoal, que só podem ser forjadas quando questionamos tudo, a começar por nós mesmos. A verdade, muitas vezes, é um remédio amargo, mas sua essência é sempre libertadora. Sua jornada para desaprender o que o aprisiona começa agora. Há uma mentira que nos aprisiona, a de que o sentido da vida é um pacote pronto, entregue por instituições ou pelo sucesso. A sociedade nos vende esses cênidos prontos para evitar que questionemos, para que não ousemos pensar de forma não convencional. Isso alimenta o medo do julgamento, impedindo a exploração de verdades mais profundas. É uma fuga constante da realidade, uma estagnação intelectual. Mas Albert Camus revela o absurdo não como condenação, mas como libertação. O absurdo, para ele, não é o niilismo, não é a crença de que nada importa. É o choque entre nossa busca incessante por sentido e o silêncio indiferente do universo. É o reconhecimento honesto de que o mundo não nos oferece um propósito inerente. Precisamente nesse reconhecimento reside nossa maior força. Imagine, e se a ausência de um sentido pré-fabricado fosse o convite para você criar o seu próprio? Essa aceitação lúcida do sem-sentido do universo pode, paradoxalmente, revelar uma liberdade avassaladora. É o gatilho para reavaliar todos os conceitos de propósito
que você absorveu passivamente. Quando desapegamos da necessidade de que o universo nos dê respostas, o poder de criar valor para a própria existência retorna para as nossas mãos. A armadilha mais sutil é a busca incessante por uma felicidade forçada, imposta por fora por certezas superficiais. Essa busca sabota sua autenticidade e a capacidade de lidar com a dissonância. Ela nos impede de mergulhar no desconforto, que é o berço de toda a verdadeira compreensão. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Pense Sísifo, condenado a empurrar uma rocha montanha acima, apenas para viela rolar de volta. À primeira vista, desespero, mas Camus nos convida a imaginá-lo feliz. A rocha infinita não é um fardo, mas a tela em branco onde ele pinta a dança de sua existência. Cada empurrão é um ato de rebelião consciente, uma afirmação da vida apesar do absurdo. É a paixão pela vida que surge, não da ilusão, mas da coragem de criar o próprio valor no ato de viver. É a sua dose diária de provocação intelectual. A dúvida é o começo da sabedoria. Existe um erro fatal que cometemos, uma armadilha sutil: buscar propósito fora de nós mesmos. Aceitar as narrativas prontas da sociedade, as definições Piaget, fabricadas de sucesso e felicidade. É uma forma de preguiça intelectual, é uma inércia mental que nos impede de conquistar a autonomia filosófica, de verdadeiramente possuir nossa própria mente e nosso próprio caminho. Enquanto você busca lá fora, a verdade que reside em seu interior permanece adormecida, esperando ser despertada pela sua própria coragem. Camus nos oferece a revolta não como um ato de raiva cega, mas como o ato supremo de criação de valor. É transformar o não indiferente do universo em um sim poderoso à sua própria vida. Quando você se recusa a aceitar um sentido imposto, quando você questiona, duvida e critica as fundações de suas próprias crenças, a dúvida e a crítica se tornam ferramentas práticas de navegação. Elas não o levam ao vazio, mas o guiam para a construção de um sentido que é genuinamente seu, forjado na fornalha da sua própria consciência. Há uma dopamina da descoberta que é liberada quando você ousa desafiar suas próprias certezas e crenças mais enraizadas. O desconforto intelectual, a dissonância cognitiva que surge ao desconstruir o que você sempre acreditou, é, paradoxalmente, o que ativa a curiosidade e o sistema de recompensa neural. É como se seu cérebro, faminto por verdade, se expandisse e se alegrasse a cada nova fresta de compreensão que você abre. Podemos nos inspirar em um modelo estoico existencialista para construir valor e significado no meio do caos. A sabedoria reside em focar no que você pode controlar: sua atitude, suas ações, sua resposta ao incontrolável absurdo da existência. O universo pode ser indiferente, mas sua resposta a essa indiferença é tudo. É nesse espaço de autonomia que você encontra a verdadeira liberdade. Dizer não ao absurdo imposto, à conformidade intelectual, tem um impacto neurocognitivo profundo. É a neuroplasticidade da rebelião inteligente. Seu cérebro se adapta e cresce ao confrontar e redefinir conceitos de sentido. Você não apenas aprende, você se reconstrói. Questionar tudo, começando por você mesmo, é o primeiro passo para essa reconstrução. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. O mito de que a incerteza paralisa é uma mentira. A verdadeira paralisia intelectual não nasce da dúvida, mas da resistência a novas perspectivas, do apego sufocante à segurança da ignorância filosófica. É o medo de desapegar-se de certezas fabricadas, de mergulhar no desconhecido que, ironicamente, é o único caminho para a verdadeira clareza. Você sente o peso de não poder questionar tudo, inclusive a si mesmo. Camus nos oferece um triângulo:
de poder, absurdo, revolta e paixão. Essa é a alquimia da existência. O absurdo é o reconhecimento da ausência de sentido inerente. A revolta e o não corajoso essa indiferença, a recusa em aceitar a passividade. E a paixão, ela surge precisamente dessa revolta, transformando a ausência de sentido pré-determinado em uma fonte inesgotável de vitalidade e engajamento. É a chama que acende quando você decide que, mesmo sem um roteiro divino, sua vida tem valor. Pratique a atenção plena ao absurdo. Não se trata de uma meditação para esvaziar a mente, mas de uma absorção lúcida do presente, sem buscar justificativas transcendentais para cada experiência. É estar aqui e agora, sentindo a plenitude do momento, sem a necessidade de um porquê maior. Essa prática alinha a sabedoria oriental da presença com a filosofia ocidental da aceitação da realidade, aprimorando sua concentração e sua capacidade de estar verdadeiramente vivo. A história de Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, revela uma verdade pungente. Mesmo nas condições mais absurdas e desumanas, a última das liberdades humanas reside na capacidade de escolher a própria atitude, de encontrar um sentido pessoal para o sofrimento. O sentido não foi imposto a ele, foi forjado em meio ao horror. Isso torna o conceito de Camus tangível e urgentemente aplicável à sua própria vida. Pense na dança de Shiva. Não é apenas destruição, mas a destruição do velho para a criação de nova vitalidade. É a metáfora que une a impermanência budista com a ação criativa existencialista. O sentido que você constrói hoje pode não ser o de amanhã. E nessa renovação constante, nessa dança de desapego e criação, reside a verdadeira paixão pela vida. É a celebração da sua capacidade de se reinventar, de encontrar beleza na própria efemeridade. Questionar tudo, começando por você mesmo, é a chave para essa dança. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Há um medo que sussurra em muitos de nós, um receio da liberdade que parece limitada. É a fuga da responsabilidade individual, o refúgio nos dogmas e nas narrativas sociais, uma ferida profunda de conformidade que impede a autonomia intelectual. Essa busca por um guia externo, por uma voz que nos diga o que fazer, é uma forma sutil de aprisionamento, um abandono da sua própria capacidade de discernimento e um obstáculo. A superação da inércia mental. Você sente o peso de não poder questionar tudo, inclusive a si mesmo? Camus nos convida a uma ética sem grande arquiteto, sem verdades absolutas cravadas em pedra, para nos guiar. Isso pode parecer assustador, como um abismo, mas é precisamente nessa ausência que reside a sua maior liberdade ética. E a resposta direta ao dilema de não haver um fundamento externo, provocando a reavaliação da sua própria moralidade. Suas escolhas se tornam cruamente reais, porque são suas, e opina suas. A crenca em sentido pré-determinado é uma falácia que o aprisiona em escolhas que não são suas. Ela sabota sua capacidade de aplicar princípios filosóficos à vida, porque você está sempre buscando validação externa, em vez de construir a sua própria verdade. Quantas de suas decisões são realmente suas, e quantas são apenas ecos do que a sociedade espera ou do que você foi ensinado a desejar? Para desmascarar suas verdades éticas herdadas propanga, sem um exercício socrático. Questione, implacavelmente, os fundamentos de suas decisões morais. Por que você acredita no que acredita? De onde vêm seus valores? Qual a origem de seu senso de certo e errado? Essa inquirição profunda o levará a uma compreensão mais autêntica e matizada, forjada na sua própria consciência, não em dogmas externos. É um caminho para além da certeza. Pense no dilema do barqueiro. Você está em um mar vasto, sem bússola externa,
apenas a força do seu remo. Não há um porto predeterminado, mas a cada remada, você escolhe sua direção, seu destino. Essa é a solidão e a responsabilidade da escolha no mar do absurdo. É a sua autonomia em sua forma mais pura e brutal. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Sua dose diária de provocação intelectual continua. Existe uma ferida sutil, mas profunda. O otimismo tóxico, essa insistência em negar o desespero e a incerteza, em mascarar a dor com sorrisos forçados, na verdade, o enfraquece. Ela impede o desenvolvimento de uma resiliência intelectual genuína, a capacidade de sintetizar ideias complexas e de enfrentar a realidade, nua e crua. Essa pressão para estar sempre bem, mesmo na dor, é um véu que obscurece sua verdadeira força. Camuflou o desespero não como um beco sem saída, mas como um catalisador. É a porta para a autenticidade, para a rebelião consciente. Permite-se sentir o desconforto, a angústia da existência sem um roteiro prévio. Essa dor se transforma em um motor, impulsionando a busca por sabedoria e clareza, em um confronto honesto com a realidade. A verdade é raramente confortável, mas sempre libertadora. Podemos aprender com a técnica budista do não apego ao sentido. Não é indiferença, mas aceitar o fluxo da vida, sem desmoronar diante da impermanência e da ausência de controle. É reconhecer que tudo muda, que nada é fixo, e que a busca por um sentido estático é uma ilusão. Aprenda a navegar pelas muitas verdades que se revelam. Em vez de se apegar a uma única, entenda o fator cortisol, o desconforto intelectual, o leve pico de cortisol que surge ao desafiar sua mente. Não é inimigo. Ele é um gatilho neural que força seu cérebro a crescer, a se adaptar a ideias desafiadoras, estimulando a neuroplasticidade. Abraçar a dúvida, questionar o que você sempre acreditou, é um treino para expandir sua capacidade de compreensão. Imagine-se como um alpinista no pico de uma montanha. A vertigem é a única certeza. Não há trilha marcada além de você, mas a paisagem que se descortina, a grandiosidade de tudo, é a sua criação, o resultado da sua ascensão. Essa metáfora encerra com força a ideia de que a coragem de enfrentar o vazio, de aceitar que não há um sentido pré-determinado, revela a beleza indescritível da sua própria construção de sentido. É a sua dose diária de provocação intelectual. Questionar tudo, começando por você mesmo, é o primeiro passo. Chegamos ao fim de uma jornada que, esperamos, tenha agitado as águas calmas de suas certezas. O sentido, essa palavra tão buscada, não é uma dádiva externa. Não é algo que você encontra como um tesouro escondido. É uma construção corajosa, apaixonada, forjada na face do absurdo da existência. Superar a complacência intelectual não é uma opção. É uma necessidade para quem anseia por uma vida vivida em sua plenitude mais autêntica. Recapitulemos a tríade libertadora que Albert Camus nos legou. Primeiro, a revolta contra o sem-sentido, a recusa em aceitar a indiferença do universo como uma sentença. É o não que abre espaço para o sim da sua própria vontade. Segundo, a liberdade de criar seus próprios valores, de desenhar seu próprio mapa moral, sem a necessidade de um grande arquiteto para ditar cada passo. Suas escolhas, nesse vazio, tornam-se infinitamente mais reais. E terceiro, a paixão por viver intensamente cada momento, não apesar do absurdo, mas por causa dele. É no reconhecimento da finitude e da ausência de um propósito inerente que a vida se torna mais vívida, mais urgente. Friedrich Nietzsche, em sua sabedoria profunda, nos deu o conceito de amor fati,
Amar o próprio destino. Não apenas aceitá-lo, mas amá-lo, incluindo o absurdo, o sofrimento, as perdas. É a única forma de alcançar a grandeza e a plenitude. Essa angústia que você sentiu, essa busca incessante, pode ser transformada em poder. É a alquimia da alma que transmuta chumbo em ouro, desespero em dignidade. Convidamos você a abraçar sua própria rocha de Sísifo, não como um fardo, mas como a sua obra. A alegria e o propósito não estão no topo da montanha, na chegada, mas no esforço contínuo, na autenticidade de cada empurrão, do cada passo é na resistência, na repetição consciente, que a vida se revela uma dança. Sísifo é feliz, não porque a rocha parou, mas porque ele escolheu ser feliz no ato de impurê-la. Sua vida é a maior obra de arte que você pode esculpir. Viva com coragem. Questione sem cessar, começando por você mesmo. Desembale as verdades desconfortáveis. Esculpa sua própria obra-prima existencial, revelando a verdade oculta de que a vida é a arte da superação. Para além da certeza, reside a verdadeira compreensão. Qual é a sua rocha? E como você a fará dançar?